Resumo da carta de Paulo aos Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses foi escrita para a igreja em Colossos, uma cidade na Ásia Menor, atual Turquia. Paulo, mesmo preso em Roma, escreve para fortalecer a fé dos cristãos colossenses, combater as heresias e exaltar a supremacia de Cristo. Temas principais: 1. A supremacia de Cristo. Paulo enfatiza que Jesus é a imagem do Deus invisível, o Criador e sustentador de todas as coisas, e a cabeça da Igreja. Colossenses 1, 15,20. 2. A suficiência. A cidade de Colossos, localizada na região da Ásia Menor, atual Turquia, era uma comunidade mista de judeus e gentios. Embora outra próspera na época de Paulo, havia perdido parte de sua importância econômica. A igreja foi provavelmente fundada por Epáfras, um colaborador de Paulo, e não pelo próprio apóstolo. Colossenses 1,7,8. Paulo escreveu uma carta enquanto estava preso, provavelmente em Roma, por volta de 60,62 DC. Por que a carta foi escrita? A igreja em Colossos enfrentava desafios devido a heresias e ensinos falsos. Entre eles, havia uma combinação de filosofias humanas, tradições judaicas como a observância de dias e regras alimentares e práticas ascéticas que Paulo escreveu para exaltar a supremacia e encorajar os colossenses a viverem de acordo com sua nova identidade em Cristo. Corrigir as influências doutrinas. A supremacia de Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. Ele é a imagem de Deus invisível e o primogênito de todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é a cabeça da igreja e o reconciliador de todas as coisas por meio de sua morte. Paulo lembra que os colossenses, outros alienados, agora estão reconciliados em Cristo. Conclusão da história da carta aos Colossenses. A carta aos Colossenses é uma obra-prima de Paulo para defender a supremacia e a suficiência de Cristo em todas as áreas da vida cristã. Escrito em um contexto de ameaças doutrinárias, como filosofias humanas, práticas ascéticas e legalismo judaico, o texto visa reafirmar que Jesus é o centro da fé e Paulo apresenta Cristo como a imagem do Deus invisível, o Criador e sustentador do universo, e aquele que reconcilia todas as coisas por meio de sua morte na cruz. Ele destaca que não há necessidade de buscar verdades adicionais fora de Cristo, pois nele habita toda a plenitude de Deus. Essa mensagem centraliza a vida cristã em um relacionamento pessoal com Jesus. Além de corrigir erros doutrinários, Paulo oferece orientações práticas. Ele incentiva os colossenses a viverem de forma homologada à sua nova identidade em Cristo. Isso inclui abandonar práticas pecaminosas e se vestir de virtudes como compaixão, humildade, paciência e amor, que são expressões tangíveis da transformação espiritual. A ética cristã também deve moldar os relacionamentos no lar e no trabalho, demonstrando que a vida em Cristo afeta todas as esferas da existência. Em sua conclusão, Paulo faz um apelo à oração contínua, à sabedoria no testemunho e à comunhão entre os cristãos. Ele reforça a importância de uma fé enraizada em Cristo e de uma vida que reflete a glória de... A carta aos Colossenses permanece uma mensagem poderosa e atual. Ela nos chama à consideração de que Cristo é tudo o que precisamos, tanto para a salvação quanto para uma vida plena e abundante. Em um mundo de vozes conflitantes, ela nos lembra de manter os olhos fixos em Jesus, que é fonte de nossa vida e esperança eternas. Amados irmãos e irmãs, hoje refletimos sobre a carta de Paulo aos Colossenses, um texto que nos lembra a supremacia e suficiência de Cristo em escrita pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava preso. Essa carta tem como objetivo fortalecer a fé dos cristãos em Colossos, corrigir heresias e exaltar o Senhor Jesus como a plenitude de Deus. Colossos era uma cidade da Ásia Menor, e sua igreja foi provavelmente fundada por Epáfras, colaborador de Paulo. A comunidade enfrentava influências externas que desafiavam sua fé, como filosofias humanas, legalismo e práticas religiosas que desviavam o foco de... Paulo inicia a carta agradecendo a Deus pela fé e amor dos colossenses, fruto da esperança celestial.
Ele agora para que eles estejam cheios de conhecimento da vontade de Deus, vivendo de maneira digna e frutífera. No capítulo 1, Paulo nos apresenta a majestade de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o Criador e sustentador do universo, e o reconciliador de todas as coisas por meio de sua morte na cruz. Essa verdade é central para a vida cristã. Em Cristo, temos tudo o que precisamos para a salvação e para uma vida espiritual plena. No capítulo 2, Paulo alerta contra ensinos falsos que tentavam adicionar critérios à fé em Cristo. Ele explica que em Cristo habita toda a plenitude da divindade e que os crentes estão completos nele. Paulo rejeitou filosofias humanas e práticas religiosas que pareciam sábias, mas que não têm poder para transformar o coração. A partir do capítulo 3, Paulo exorta os colossenses a viverem de acordo com sua nova identidade em Cristo. Eles devem abandonar o pecado e se vestir de virtudes como humildade, paciência e amor, que é o perfeito. Ele lembra que em Cristo não há barreiras de raça ou condição social. Todos são um em Cristo. Além disso, Paulo traz orientações práticas para os relacionamentos no lar e no trabalho, mostrando que uma nova vida em Cristo transforma todas as áreas da existência. Para concluir, ele incentiva os colossenses a perseverarem na oração, a serem saudáveis no testemunho e a deixarem suas palavras sempre temperadas com graça. Ele envia saudações calorosas e reforça a unidade da IG. Mensagem final: que possamos viver essa verdade diariamente, proclamando que Jesus é tudo em nós, para que sua luz brilhe no mundo.